Eclesiastes capítulo 7. Em Eclesiastes capítulo 7, quem que escreveu Eclesiastes? Salomão. Salomão era quem? O homem mais sábio do mundo. Eu vi um pedacinho, um trechinho do filme The Chosen. É claro que é um diálogo que não existe, foi um diálogo criado. E Jesus estava conversando com Mateus, Mateus perguntando por que ele usou, porque Mateus que estava escrevendo, por que ele usou a expressão, a analogia, que nós somos o sal da terra. E Jesus começou, quem viu essa cena deve estar sabendo do que eu estou falando. E ele começou a explicar por que a analogia, o que é ser sal da terra. E aí ele explicou, mas por que o senhor falou dessa forma? Por que não falou dessa forma aí, esmiuçada? Usou a analogia e a gente fica assim meio que sem entender. E aí ele falou, não, eu não sou o único. Quando você vê no Antigo Testamento, é a forma de ensinar, é a forma de te levar. E aí ele fala, porque você não viu Salomão? Salomão era o cara, né? Ele tinha uma sabedoria incrível. É claro, Salomão recebeu de Deus uma sabedoria sobrenatural. Ele era mais do que inteligente, porque ele tinha uma inteligência não só intelectual em todas as áreas. Geralmente, tem pessoas que têm uma inteligência musical, outros têm uma inteligência para exatas, outros têm inteligência em determinadas áreas. E não, Salomão, quando você lê Provérbios e Eclesiastes, você vê que o homem entendia de tudo, de botânica, de zootecnia, enfim, de tudo. Ele entendia de tudo. E uma palavra que Deus deu, porque a sabedoria dele também era uma sabedoria espiritual. E foi Deus que deu para ele escrever. Então, em Eclesiastes 7, versículo 8, eu vou ficar só na primeira parte do versículo, diz o seguinte, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Você pode repetir comigo? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Nem sempre. Não, Deus está falando que é sempre. Nem sempre para nós. Quem já reparou que tudo no início, quando eu era criança e ainda adolescente, e aí até hoje, eu amo uma papelaria. Então, eu ficava, início do ano, eu ficava muito entusiasmada, só por causa de uma caneta nova, uma lapiseira, um lápis, um caderno. Eu ficava enlouquecida, eu amava. Então, o início do ano era muito bom. Agora, assim, o meio já não era bom, tudo ficou velho. É muita prova, é muito estudo, eu já estava muito cansada. O final, eu já não estou mais aguentando. Em tudo é assim. O início do casamento, a lógica que Deus está usando aqui é a lógica de Deus. A lógica de Deus não é a nossa lógica. A lógica de Deus é o final é o melhor. Nada no final é o melhor. Porque a roupa nova é boa quando ela é nova. Depois ela já não é mais nova. E assim vai. É tudo uma casa nova. Aí passam os anos, a casa nova já não é mais nova. E aí ela começa a dar problema de hidráulica, de elétrica, de pintura. Então tudo, o casamento, como eu falei, o casamento é bom no início. Deveria ser até o final. Mas as pessoas perdem o amor no meio do caminho. Por quê? Porque não cuidou. Mas eu estou falando que parece simples a gente ler dessa forma. Mas não é assim que funciona para a gente aqui no reino natural. Mas Deus está falando, pode ser assim no reino natural, se você deixar a minha intervenção na sua vida. É possível o final ser melhor do que o início. Está ruim a coisa? Pastora, não foi bom nem o início, nem o meio. Mas aqui Jesus está falando, é melhor o final. Aguarde pelo final. O final sou eu mesmo que vou fazer uma intervenção. E quando ele fala, quando você olha o início da estação do inverno, eu amo. Mas, assim, eu amo o inverno, eu conto os dias para o inverno chegar. Eu sofro demais. Hoje eu acordei falando, para mim, nas minhas contas, eu já estou na metade de fevereiro. Glória a Deus, é dia 21 de março. Acaba o verão. Eu sofro com o verão, eu sofro. Então, tem mais companheiros aqui que sofrem com o verão? Eu, sinceramente, gente, olha, eu não sou carioca. E quando eu falo, gente, eu morei 5 anos no Nordeste. Eu nunca passei tanto calor na minha vida. No Nordeste, eu nunca passei calor.
é fresquinho. Agora, eu morei em Cuiabá, aí tá páreo duro. Então, a coisa é feia. Mas o que eu quero te dizer é que quando você entra no inverno, parece que tudo acabou. Mas Deus fala, não, olha, o fim vai ser melhor. O fim do inverno é o início de uma primavera. Vai ser, aí começa uma explosão de cores, uma explosão de vida, uma explosão de beleza. É tão lindo a gente ver isso. E aí você até esquece aquilo, a árvore que estava toda feia, que parecia que tinha acabado. Assim é com a nossa vida. Tem palavras que eu me recuso, porque o Evangelho Coach explorou tanto algumas expressões, tais como processo, estação. É uma estação na sua vida que ficou meio assim, fica tão automático na tua cabeça que você já não presta mais atenção. Então, às vezes eu estou demorando porque eu estou pensando em outra palavra para não falar estação. Eu falei no inverno sem falar a palavra estação, para você logo não pegar aquelas frases prontas. Mas o que Deus quer falar para você nessa noite? Eu gostaria que você abrisse em João, no capítulo 2. Em João, capítulo 2, nós estamos no nosso devocional, no livro de João. O Evangelho, eu amo o Evangelho de João. Sempre que uma pessoa se converte, fala, por onde eu começo a ler a Bíblia? A gente sempre fala, começa por João. Por quê? Porque João é um evangelho que fala de alguns detalhes que os outros evangelhos não falam. É mais fácil do que começar por Mateus, logo colocar o novo convertido, já lendo o capítulo 1, que é a árvore genealógica de Jesus, ele vai desanimar. Então, aí você fala que João é a verdade. João é o livro, o evangelho que acolhe. E em João, no capítulo 1, tem uma pessoa que viveu um começo bom, mas Jesus disse que o final seria melhor. Em João capítulo 1, está escrito no versículo 50, depois a gente vai para o 2. Ao que Jesus lhe respondeu, aqui é Natanael, teve um encontro com Jesus, um encontro que ele não procurou, e eu quero te dizer que você vai ter um encontro com Deus em 2025, que você não está procurando ainda. Você não tem noção do que Deus quer fazer com esta igreja. A gente tem falado desde dezembro. É o ano da frutificação extraordinária. E aí você já esqueceu, porque dezembro passou, essa palavra você recebeu em dezembro? Não, o ano continua. A frutificação vai ser extraordinária. Para você frutificar, você precisa ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus, um impacto. Vou usar a palavra impacto. Sabe aquele momento que tudo é um divisor de águas na sua vida? Aquele impacto que Moisés teve na sarça. O impacto que Natanael teve debaixo da figueira. É o impacto de um encontro, mas esses dois que eu falei já conheciam Deus. Foi um impacto de um encontro amadurecido, e Deus quer. Quantos já são convertidos a mais de... Já são convertidos? Levanta a mão, não precisa nem ser a mais. Quase que 90%, se não for 90%. Levanta a mão mais alto, quero ver. Então, quase que 100% da igreja convertida. Você já passou pelo primeiro encontro. Você está aqui e continua aqui porque você teve um encontro com Ele. Mas você quer ter um encontro maior e mais forte com Ele? Aquele encontro que vai abalar de uma forma boa as tuas estruturas e vai cair por terra toda a tua religiosidade, todo o teu desânimo, toda a tua frieza. Nós estamos numa geração em que Jesus disse o amor se esfriaria. Quando ele fala de amor se esfriar, ele não está falando só do amor um com o outro. Ele está falando do amor para com Ele. É uma geração que ama o prazer, ama as bênçãos, mas tem que amar a presença de Deus. E Ele vai te procurar. Aí ele diz, buscar-me-eis. Hoje eu orei no meu encontro com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou repetir uma palavra, e eu quero cada coisinha que está escrito aí. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O Senhor prometeu, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu estou te buscando e eu quero te achar como eu nunca te achei. Eu quero te achar no
uma profundidade que eu ainda não entrei. Eu quero entrar num nível que eu ainda não entrei. Eu falei assim, eu tenho mais, é o pacote completo, Senhor. O Senhor disse que é coisas grandes e coisas firmes. Eu já experimentei coisas grandes tuas, mas eu quero coisas maiores, porque essa é a promessa de Deus para esse homem. Eu quero coisas maiores. Eu quero experimentar mais unção, mais revelação, mais intimidade, mais dons. Eu quero mais ânimo, eu quero mais força, eu quero mais glória de Deus. É só eu que quero? Então, se você quer, fala, eu quero, Senhor, eu quero. E olha, Natanael nem queria, foi Jesus que falou, porque ele ficou tão impactado. O Senhor me viu quando eu estava aqui sentado sozinho. Ele estava orando, ele achou que ele não ia, que ninguém ia ouvir, que nem Deus ia ouvir a oração. Quando Jesus chega e fala, eu te vi, Natanael. Deus te vê todos os dias, Ele está te vendo agora. Ele viu quando você estava saindo de casa, Ele falou, que gracinha, está indo para minha casa. Olha só, e esqueceu que está calor, e esqueceu de todas as dificuldades, e está indo para minha casa. Você alegrou o coração de Deus quando você veio para casa de Deus. A gente tem que se alegrar. Alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. Aí Deus fala, mas eu também me alegro quando eu vejo vocês na minha casa. E Natanael, que tinha acabado de ter um encontro com Jesus, impactado. Olha no versículo 50 o que Jesus diz no capítulo 1. Ao que Jesus respondeu, porque ele disse, mas o Senhor me viu debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? E o que ele diz? Pois maiores coisas do que estas verás. Ah, gente, ele já estava achando, ele estava na frente de Jesus, ele viu Jesus, ele se encontrou com Jesus, melhor, Jesus que encontrou com ele, né? Jesus que viu Natanael antes de Natanael ter um encontro com ele. Aí Jesus está falando, Natanael, você é mais amado do que você imagina. Eu estava de olho em você, eu queria que você me encontrasse. Tudo bem, se você está impactado que eu te vi, que eu me importo com você, mas eu quero dizer que você vai ver coisas maiores. Eu quero dizer que em 2025 você vai ver coisas maiores em Deus. Ah, mas que coisa maior? Aí, sabe, aquele evangelho que fala, você vai ficar rico, poderoso, famoso, não vai viver nenhum problema. Não vou te falar isso não. Olha o que é maior para Deus. No versículo, aí ele acrescentou, ele completou. Versículo 51. E acrescentou, em verdade, que vereis os céus abertos. Ah, glória a Deus que tem alguns acordados. Em verdade, você vai ver os céus abertos. Querido, para você, eu não terminei de ler, mas para você entender o que é céu aberto, para você ver céu aberto, é sinal que você quebrou uma resistência que é um teto de bronze. O diabo, ele quer te colocar, sabe aquela nuvenzinha preta em cima, que eu sou da época do gibi. Quem é da época do gibi? Eu sou da época do gibi, eu gostava de ler história em quadrinhos, e tinha um personagem que agora eu não me lembro o nome, mas que tinha uma nuvem preta em cima da cabeça dele, para onde ele ia, porque ele só reclamava. Ele só falava que tudo estava ruim o tempo todo. Então aquela nuvenzinha só chovia em cima dele, porque sempre estava tudo ruim para a vida dele. E eu quero dizer que o diabo quer que, assim, você é um reclamão. Ele quer você uma pessoa triste, uma pessoa pesada. Ele quer você uma pessoa achatada. Mas você vai crescer em Deus, em nome de Jesus. Você vai crescer. Você não vai ser que nem aqueles espias. Ai, a gente é do tamanho do gafanhoto. Ah, Josué e Caleb cresceram. Que gafanhoto o quê? Com o meu Deus eu vou. E não importa o tamanho daqueles gigantes. Eles vão ser derrotados. Porque eu não sou um gafanhoto.
talvez, sabe, o desânimo, os problemas, o excesso de problemas faz a gente se sentir desse tamanho, diante dos problemas. Mas Deus está falando, eu tenho uma promessa, você vai ver céus abertos. O teto de bronze, levanta a tua mão agora. Todo teto de bronze seja quebrado em nome de Jesus. Toda resistência seja quebrada em nome de Jesus. Todo desânimo, todo cansaço seja agora quebrado em nome de Jesus. Você vai ver céus abertos. E ele falou mais para Natanael. Eu fico pensando, será que Natanael reagiu? Se Natanael não reagiu, a gente vai reagir. Aí Jesus disse e acrescentou em verdade, eu vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu amado, você sabia que Deus, você é tão amado por Deus, que Deus manda um exército dele? Eu tenho prova para você. Está escrito na palavra que os anjos, Deus, Salmo 91, ele dá ordem aos anjos. Ele dá ordem a um anjo ou ele dá ordem aos anjos? Ele dá ordem aos anjos para tirar toda pedra do teu caminho. Ele dá ordem aos anjos para segurar nas suas mãos para você não tropeçar. Ele dá ordem aos anjos para quando você estiver chorando, desconsolado, além do Espírito Santo estar com você, os anjos façam o mesmo que fizeram com Jesus lá no Getsemane. Está escrito em Lucas 22. E tinha um anjo consolando, tinha um anjo do lado de Jesus. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, você tem um exército que te serve. No final de Apocalipse, João, ele vê um anjo e ele vai e se ajoelha, e o anjo fala o que para ele? Não se ajoelha não, eu sou teu co-servo, olha, você só se ajoelha diante de Deus, porque eu vim para te servir, eu estou aqui para te servir. Olha, você tem um exército, nunca diga eu estou sozinho. Então você vai ver céus abertos e você vai ter um exército de Deus lutando por você. Quando você tiver esse entendimento, nunca mais você vai dizer, eu sou fraco, eu sou desamparado, não tenho ninguém comigo, ninguém está orando por mim. Você tem o Senhor Jesus, que é o teu intercessor, você tem o Espírito Santo, que é o teu consolador, o exército de anjos que está com você e os céus abertos. Olha, quando você tem os céus abertos, você fica igual a Estevão. As pessoas atirando pedra em Estevão. Conhece Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva? Atos capítulo 7. Então leia Atos capítulo 7, é uma boa leitura para você. Nós acabamos o Evangelho de João, já entramos em Atos. Então, ali está escrito em Atos capítulo 7, que enquanto as pessoas rangiam os dentes. O que é ranger os dentes? Sabe uma pessoa com raiva? Enquanto que as pessoas estavam infartando, os inimigos de Estevão estavam infartando, ficando com problema gástrico, porque estavam com raiva de Estevão. E enquanto essas pessoas estavam desse jeito e estavam jogando pedra em Estevão, Estevão olhou para os céus e o céu abriu. E ele viu o Filho de Deus em pé, à direita de Deus Pai. Ele nem sentiu a dor da pedra. Se você está sentindo dor de pedra, porque você está com o céu fechado. Mas hoje é dia de sair com os céus abertos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Mas aonde que está o final da coisa melhor? Porque é isso. Jesus falou, você está impactado com o teu primeiro encontro comigo? Melhor é o final, Natanael. Você vai ter muita coisa ainda para viver comigo. Tem gente que vive só do passado. Quando eu tive o meu encontro, quando eu me converti, quando isso, quando aquilo. Eu tive um encontro, vocês sabem, e aí eu fiquei bem animada com amigos meus de 30 anos que eu não os via quando se converteram. Eu era adolescente como os jovens e a gente estava todos juntos na mesma igreja. 30 anos depois, vocês acompanharam, a gente se encontrou. E o que eu achei mais impactante é que teve o ânimo do reencontro e depois
Agora eu voltei recentemente para São Paulo, perguntei, cadê fulano, cadê ciclano, cadê não sei quem, cadê não sei quem? Já entrou no desânimo, já entrou na dispersão, quer dizer, já acabou o amor. Veio a onda da política, a política dividiu o grupo, o amor acabou. Sabe por quê? Porque não teve um encontro real com Jesus, sinto dizer. Porque quando você tem um encontro real com Jesus, nada impede de você continuar amigo, independente da posição política, independente se o que você pensa e o que o outro pensa. Nós somos um em Cristo Jesus. Somos pessoas diferentes, mas pessoas que se amam. Você não tem opção. Amar é um mandamento. Você não tem opção. Mas tem outra coisa que eu disse que a gente iria ler em João capítulo 2. É um versículo só em João capítulo 2. E está escrito, Jesus, ele entra na famosa passagem, o primeiro milagre, só lembrando, aqui nós estamos no milagre, no casamento. Jesus ia fazer o seu primeiro milagre, ele escolheu o cenário do casamento. Chega lá no casamento, ele é convidado, sua mãe está lá, seus amigos, seus discípulos estão lá. E, de repente, está tudo bem no casamento. O início do casamento foi tudo bem. Sabe aquela coisa que tem salgadinho, tem tudo, né? Aí vai acabando, vai acabando. E ali acabou, foi o vinho, que era muito importante naquela época e não podia acabar. Quando acabou o vinho, ali foram buscar Jesus para solucionar o problema. E Jesus disse, ele já deu a solução. Ele falou, tudo bem, gente, agora eu vou, olhem para mim, eu vou fazer um milagre. Não, Jesus, ele viu que tinha 2 problemas. O vinho acabou e a água também acabou das talhas. Às vezes a gente olha só para um problema. Jesus, ele vê no total. E eu quero dizer que, às vezes, quando as coisas não acontecem de imediato, é porque ele vê aquilo que você não está vendo. Você está pedindo para um marido, está demorando, e, nem vou pedir para levantar a mão, mas está demorando para o marido chegar? Querida, não reclama, ele está mandando completo. Se você pedir com mais pressa, vai vir incompleto. Jesus está vendo outro problema. O vinho acabou e a água acabou. Então, aí o problema é, não tem um marido, mas um marido horroroso não dá, né? Aí, então, ele vai te dar um marido tratado, glória a Deus. É a mesma coisa você que está esperando a sua esposa. Não tenha pressa. Deixa Jesus escolher para você. Deixa Jesus preparar para você. Está faltando vinho, está faltando a água. E tudo bem, o final, você conhece essa história. O final é o que você vai ler comigo. Em João, capítulo 2, está escrito no versículo 10... Depois que ele fez o milagre, eu vou pular um pedaço para depois a gente volta. Depois que ele fez o milagre, olha o comentário do especialista em vinho, o mestre, no versículo 10. E ele disse, todos costumam, falando para o noivo, Jesus fez o milagre e o vinho, ele surgiu. Todos costumam pôr o bom vinho quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Em outras traduções, guardaste o melhor para o final. Eu gosto mais da outra tradução. Guardaste o melhor para o final. Fala, guardou o melhor para o final. Quando você fica impactado com pessoas como Pedro, como Paulo, eu fico, como João, a vida desses homens realmente me inspira muito. E Deus, ele vira para mim quando eu fico falando, puxa, que tremendo, olha o que Paulo fez, olha o que Paulo fez. E aí Deus fala, mas você é o final da história. Nós somos o final da história, nós somos a última geração. Ele guardou o melhor vinho para a última geração, melhor do que a igreja primitiva viveu. Mas aí, agora voltamos para a história. Jesus viu 2 problemas, falta de vinho, falta de água. E aí ele só fez o milagre. Bom, eu vou lá para a talha, prestem atenção no que eu vou fazer. Eu vou para a talha e vou fazer o milagre. Não, Jesus falou, a talha está vazia, enche de água. Gente, tem um pedaço que somos nós que temos que fazer. Sabe qual é esse pedaço? Entre a palavra de Deus e o milagre, tem um pedaço que você precisa fazer. Qual é esse pedaço? Orar, crer e não desistir. Orar, crer e não desistir. Vou repetir. Orar,
crer, não desistir, acrescento, e obedecer. Quando ele falou para aquelas pessoas, tem lógica, não pedimos água, nós pedimos vinho. Como é que o senhor fala para encher a talha de água? Sabe quando você começa a questionar Deus? Deus, eu estou orando pela minha família, não aconteceu nada, piorou. Aí Jesus olha para você, eu estou fazendo. Mas o meu jeito é melhor que o teu. Calma aí. Você não está vendo o que eu estou fazendo nos bastidores. Você não está vendo o que eu estou fazendo na mente. Você não está vendo o que eu estou fazendo nas emoções. Você não está vendo o que eu estou agindo quando você não está perto. Então, não questiona o jeito que Jesus age. Ele falou... Pega água. Gente, não foi pouca. Aí, aquelas pessoas que estavam enchendo as 6 talhas, eram 6 talhas. Cada uma dessas 6 talhas, os historiadores, eles dizem que é entre 78 litros e 110 litros. A variação, tinha variação de tamanho. Então, fosse 76 litros, que é o mínimo, ou fosse 110 ou 120 litros, que é o máximo, demorou. 120 litros sabe, quando eu vou lá no filtro e eu estou enchendo 1 litro, demora. Agora, imagina 120 litros. E eles iam e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam. Aí vem aquela coisa, quando você está aguardando Deus fazer alguma coisa, aí um conversa com o outro, está demorando, né? Não, eu vou para outro lugar, onde lá na esquina, eu acho que tem vinho, vou comprar vinho lá. Sabe quando eu vou mudar de igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não está adiantando o jejum, não está adiantando a oração, aí você fala com você mesmo, você fala com o outro, você desiste, e aí fala, Deus não me ouviu, e Jesus falou, a talha não está cheia, você não orou o suficiente, você não creu o suficiente, você não obedeceu o suficiente, você precisa orar. Olha, Isaac, ele orou pelo milagre da mulher dele, que era estéril. Eu não estou falando para que vai ser isso, porque quando a gente está no Antigo Testamento, o tempo era outro, eles viviam mais de 100 anos, então ele orou 20 anos, mas eu quero te dizer, quando você ora 1 mês e nada acontece, não desiste. Quando você ora 2 meses, não desiste. O final é melhor do que o início. O início é o teu problema. O final é Jesus. Jesus é o sim. Jesus é o amém. Jesus é a validação. Jesus é o cumprimento da promessa. Ele disse, pega o vinho, pega a água, que o resto é comigo. Ele não precisou de ajuda de ninguém para transformar a água em vinho. Onde não tinha moléculas, mudar toda a composição e criar moléculas. Ele não precisou da ajuda. Ele não precisa da tua ajuda para ele curar uma enfermidade incurável. Ele não precisa da tua ajuda para libertar o cativo das trevas. Ele não precisa da tua ajuda para você tirar os teus filhos da droga. Ele precisa só que você creia, obedeça e ore até o final. É só isso que ele quer de você. Quando aí eles falaram, Jesus, talhas cheias. Aí Jesus falou, agora é a hora do milagre. Talhas cheias, ele orou e não foi qualquer tipo de milagre. Demorou para encher a água. Mas eu digo para você que quando todo mundo experimentou aquele vinho, já nem lembraram do quem carregou a água, nem lembrava do trabalho de carregar a água. Você nem vai lembrar do tempo que você ficou orando, crendo, chorando, ainda vivendo o problema. Porque quando você está orando, você ainda está vivendo o problema. Meu querido, maiores coisas vamos ver em 2025. Nós vamos ver céus abertos, anjos subindo e descendo, e o milagre de Deus naqueles que estão enchendo as talhas de oração. Eu faço uma convocação à igreja, vamos entrar numa campanha de jejum e oração, porque jejum e oração funciona. Funciona, é a receita que não muda, é a receita. Ele avisou os discípulos, olha, enquanto o noivo está aqui, tudo bem, vocês não precisam jejuar, mas quando o noivo for para o céu, é hora de vocês jejuarem. O noivo, ele está no céu preparando morada, é tempo da gente orar, é tempo da gente jejuar em nome de Jesus, amém? Agora,
voltando aqui à palavra, quando a gente fala do melhor, o final é o melhor, olha para a vida de José. José, ele começou como rejeitado na família dele, José do Egito. Ele começou como rejeitado na família dele, as coisas só iam piorando. Aí ele foi colocado na cisterna, aí piorou. Aí ele foi vendido como escravo, piorou. Depois dele ser vendido como escravo, ele foi para a prisão. Mas sabe, o melhor da história de José não eram as dificuldades. Sabe o que eu estou aqui para te dizer? Dificuldade faz parte da vida. O momento, sabe, a vida não é o glamour que as redes sociais mostram. A vida é real como a vida de José. A vida de José tinha problema, mas a vida de José tinha um Deus fiel que cumpriu cada palavra na vida dele. Mas quem olhasse para a vida de José, Deus esqueceu José. Deus não cumpriu a palavra na vida de José, mas José não ficava abalado não. Ele sabia que fiel é aquele que prometeu, fiel é Deus que te prometeu a salvação da tua família, porque crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. Fiel é aquele que te prometeu o vinho melhor para o final, é a unção melhor. Se você quer unção, levanta a sua mão e diz: eu quero, Senhor, eu quero vinho melhor, eu quero a unção melhor. Ele é fiel, ele é fiel. Agora, aí você levantou a mão, o que você quer? Se perguntasse lá no casamento, quem quer o vinho, o melhor vinho, todo mundo ia levantar a mão. Agora, quem quer carregar água? Ninguém ia levantar a mão. Então, eu quero dizer, quem quer orar e jejuar, você tem que levantar a mão com o mesmo entusiasmo do vinho. Não tem vinho novo se não tiver paixão pela presença de Deus. Não tem vinho novo se não tiver paixão pela palavra de Deus. A palavra de Deus, você tem que acordar apaixonado pela palavra de Deus e dormir apaixonado pela palavra de Deus. Quando a gente faz o devocional, eu já fico com os meus post-its, aí fica tudo na contracapa e fica para tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque eu já li 800 mil vezes, mas para mim todo dia é novo, todo dia eu aprendo alguma coisa e todo dia eu quero aprender mais. Então é esse nível que eu quero que a igreja entre, uma igreja apaixonada. Esse é o diferencial da unidade em Cristo, paixão pela presença de Deus, paixão pela palavra de Deus, paixão pelo que Deus ama, e Deus ama vidas. Cadê a paixão por vidas a ponto de você não conseguir vir para a igreja sozinho? Mulheres, cadê o desafio? Quantas mulheres já fizeram a inscrição para o Ilumine? Levanta a mão. Tá, quantas não fizeram? Garotas, vocês subiram a rampa. Tinha um pelotão ali. Vocês escaparam daquelas mulheres? É sério isso? Vocês conseguiram escapar? Fique em pé para elas. Roberta, tira foto delas e cerca no final do culto. Fique em pé quem ainda não fez a inscrição. Estou falando sério. Sumiu, as mãos sumiram. Ai, ó, tira a foto. Meninas, atrás delas. Por que a gente quer vocês aqui no dia do Ilumine? Porque vocês vão receber mais de Deus. Agora, garotas que já fizeram a inscrição, levanta a mão de novo. Fique em pé. Você acha que eu estou feliz com vocês? Não. Não. Vocês fizeram a inscrição, mas qual era a proposta? Ei, está diminuindo minha proposta? Quem falou mais uma? Mais 2 amigas. Querida, apaixonadas pelo reino de Deus, traz 5. Aquela que ama bastante, traz 2. Mas quem é apaixonada, traz 5. Vamos ver. Ainda temos dias pela frente. Mas o que eu quero te dizer é que eu quero que você vá para o melhor da história, que é Apocalipse. Gente, como eu amo Apocalipse. Abre Apocalipse 21. É claro que o melhor da história está em Apocalipse. Aí as pessoas têm medo de Apocalipse, eu não entendo por quê. Porque Apocalipse tem tanta coisa maravilhosa, tem tanta promessa fenomenal. Mostra o final.
Se eu perguntar aqui, quem gostaria de conhecer o Éden? Todo mundo ia levantar a mão. Puxa, no Éden, um clima perfeito. Oh, Jesus, clima de ar-condicionado no Éden. Sabe, no Éden não tinha ruga, não tinha flacidez, não tinha calvície, não tinha obesidade, não tinha doença, não tinha traição, não tinha ninguém rabugento. No Éden era um ambiente perfeito. Perfeito. Aí se eu perguntar quem gostaria de ter vivido no Éden, todo mundo vai levantar a mão. Agora, aí fala de Apocalipse, nem abro, morro de medo. Mas o que Jesus falou? Nós começamos o culto dizendo o que eu vou repetir agora. Eclesiastes 7:8 está escrito que o melhor é o final do que o começo. Cadê o final? Você acabou de abrir. O final. O livro de Deus começa em Gênesis. Gênesis é bom, mas é melhor Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 21, você quer ver como é melhor? Lá no Éden eu tinha um jardim. No Éden eu tinha uma árvore da vida. No Éden, agora, aqui em Apocalipse tem muitas árvores da vida. No Éden tinha um jardim. Olha o que tem aqui em Apocalipse. Apocalipse, sabe o que tem? A Nova Jerusalém descendo, uma cidade inteira. Não é um jardim, é uma cidade inteira. É a Nova Jerusalém descendo. No Éden teve lágrima, porque Adão e Eva pecaram. E ali teve a lágrima. Mas olha aqui, Apocalipse 21, no versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, é uma cidade, não é um jardim. A Nova Jerusalém que descia do céu. Gente, a tua casa está ali nessa cidade. Jesus foi fazer morada para você. E descia essa cidade. E essa cidade, e aqui está escrito Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo. Então eu ouvi grande voz vinda do trono. E então a voz no trono diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus. Amados, no Éden teve separação. O homem pecou. Mas aqui em Apocalipse tem o que você... Aí você fala, mas eu já estou vivendo isso. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus te ama. E Jesus morreu para validar um testamento. E o testamento era só para você viver aqui, lá em Apocalipse, mas você já está vivendo com Deus hoje, aqui no meio dessa escuridão, no meio de dias tão difíceis, você já está vivendo o que está escrito aqui. Você vai viver de uma forma mais intensa quando a Nova Jerusalém descer, com um corpo glorificado, mas hoje, o final da história é melhor. Você tem Cristo, você é salvo, você tem Deus com você, aonde quer que você vá, Ele está com você. Mas olha o que ele diz aqui, e ele continua dizendo, olha como o melhor da história está aqui. E no versículo 4, é a música que a Mavi canta e que eu amo. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E agora olha o que Jesus disse, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Fala junto comigo, eis que faço nova todas as coisas. Ele fez o vinho novo. Ele está fazendo algo novo na sua vida. Não é só em Apocalipse, céus abertos, anjos subindo e descendo. Viva o vinho novo de Deus. E Ele está dizendo, eu vou fazer algo novo no ano de 2025. E Ele diz ainda, e aquele que está sentado diz, faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Fala comigo, tudo está feito.
O que tudo está feito? Na cruz do Calvário está consumado. Os nossos pecados, tudo já foi feito. A maldição, tudo já foi feito. A tua cura, tudo já foi feito. Porque pelas pisaduras de Jesus, você já foi curado. Tudo já foi feito. Ele levou as nossas maldições para que você fosse hoje bendito de Deus. Num mundo cheio de trevas e de dificuldade. E ele ainda diz aqui, e ele enxuga, no versículo 6, disse ainda, tudo está feito. Aí agora você tem que levantar para ler comigo. Fique em pé agora. Depois de tudo está feito, o que é que Jesus disse? Vamos ler alto? Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água de vida. E o vencedor herdará estas coisas. Ah, meu amado, isso é promessa para você. Eu fosse você, eu estava glorificando a Deus, porque essa promessa é para você. Eu vou repetir, Ele é o alfa, tudo começou com Ele, mas Ele é o ômega na tua vida. Levanta a tua mão e adora. É Ele, não é o diabo que põe o ponto final, é Deus que põe o ponto final. Não é o diabo que põe o ponto final nas tuas finanças, não é o diabo que põe o ponto final nas tuas emoções, não é o diabo que põe o ponto final na tua família. Eu profetizo famílias restauradas, porque Ele é o ômega. Eu profetizo cura física, porque Ele é o ômega. Eu profetizo cura emocional, porque Ele é o ômega. Ele é o alfa de todas as coisas, mas Ele é o ômega. Mas Ele ainda repete, para aqueles que não entenderam, em Apocalipse 22, pega a tua Bíblia, não acabei não. Apocalipse 22, olha o que ele diz no versículo 12, no versículo 13. Ele repete, só para você entender. Ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ah, Jesus. Sabe o que Jesus está falando para você? Olha para mim. Eu fui para a cruz. O mundo achou que era o fim. Meus discípulos acharam que era o fim. A multidão achou que era o fim. O Império Romano achou que era o fim. Pilatos achou que era o fim. Nicodemos e José de Arimateia acharam que era o fim. Mas não era o fim, porque eu sou o ômega, eu sou a vida e eu sou a ressurreição. Ele é o início, Ele é o fim de Jesus é ressurreição. Se você tem algo que está morrendo, põe agora, levanta a tua mão e põe diante do Senhor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Senhor, olha para essa história, tem tanta gente aqui com talha vazia, tem tanta gente aqui no limite, tem tanta gente aqui já colocando um ponto final na sua família, mas eu quero dizer que Jesus é o ômega desta igreja. Jesus é o ômega da tua vida. Jesus é o ômega de tudo aquilo que você faz. Eu quero declarar que Jesus, que é o ômega, deixa céus abertos sobre esta igreja agora. Anjos subam e desçam. Anjos venham trazer as bênçãos de Deus. Anjos venham trazer o carregamento de bênçãos. Eu quero clamar agora. Anjos estejam derramando agora sobre cada cabeça, individualmente, óleo santo, nova unção, nova medida de força, nova medida de ânimo, nova medida de alegria, nova medida de fé, nova medida de disposição para orar e crer. As talhas não vão ficar vazias, as talhas não vão ficar vazias. Enche com o vinho novo, enche com o vinho novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas Ele que é o alfa, Ele que é o ômega, espera ouvir da tua boca o que está escrito aqui. Se você fechou, então escute. Apocalipse 22. Ele diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz
e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem. Então levanta a tua mão e diz: Senhor, vem para a unidade em Cristo, volta sim. Queremos viver, queremos te encontrar nas nuvens, mas hoje nós estamos pedindo: vem agora sobre a igreja, vem agora com essa nova medida de unção. O Espírito geme por esta igreja, Senhor, toda apatia, toda frieza, caia por terra agora. O Espírito e a noiva diz: vem nova unção, vem nova medida de avivamento, vem agora a tua graça, vem agora a tua glória, vem agora a tua unção sobrenatural, unção de milagres, em nome de Jesus. Não há maior milagre do que a transformação, não há maior milagre do que a libertação, não há maior milagre do que sermos cheios do Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, sejam cheios, 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 até transbordar em nome de Jesus. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, fala: vem Jesus para minha vida, vem Jesus para minha família, vem Jesus para o meu coração, vem Jesus para minha mente, vem Jesus para este púlpito, vem Jesus sobre os levitas, vem Jesus sobre a liderança, vem Jesus sobre as crianças, vem Jesus sobre os adolescentes, vem Jesus sobre os jovens, vem Jesus sobre os idosos, vem Jesus sobre as mulheres, vem Jesus sobre os homens, vem Jesus sobre os casais, vem Jesus sobre a unidade em Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.